Agora eu vou chamar o Renato Machado para poder comentar esse assunto com a gente. Renato, o desafio e com certeza tanto a OEA quanto o Conselho de Segurança da ONU vão questionar pontos jurídicos, né, do direito internacional. Concorda? Exatamente, Leandro. Eu acho que em relação à legislação internacional, a Carta da ONU é bem clara. Um bombardeio, um ataque, só pode ser feito em dois casos. Ou no caso de uma legítima defesa de um Estado que está sendo atacado, ele pode revidar, ou então com autorização do Conselho de Segurança da ONU, o que não aconteceu em nenhum dos casos. Então, a violação internacional, eu acho que tá clara, eu acho que poucos questionam isso, e mesmo dentro dos Estados Unidos, tanto é que a gente vê que o maior questionamento é ele não ter pedido o aval do Congresso para a ação. Agora, sobre essas reuniões dos fóruns regionais, eu acho que o que precisa só para situar o nosso telespectador, assim, que a OEA sempre foi um órgão ligado aos Estados Unidos. Formado por todos os países do continente, era liderado pelos Estados Unidos, com todos os seus aliados, Canadá, que sempre teve uma posição muito forte, México, que agora está com a Cláudia Sheinbaum de esquerda, mas antes tradicionalmente ligado aos Estados Unidos, e várias ilhas caribenhas que recebem ajuda dos Estados Unidos para projetos de cooperação. Então, a OEA, em toda a sua história, sempre foi ligada aos Estados Unidos. E nisso surgiu a CELAC. A CELAC surgiu como um contraponto à OEA. Foi para garantir que os países da América Latina daí tivessem maior peso nas suas decisões e nos rumos da sua região. Agora, como o nosso repórter informou, a reunião da própria CELAC já não foi frutífera. Por quê? Por causa daquilo que falamos, um crescimento dos movimentos de direita, vários países, isso que o Chile nem teve ainda a posse do seu novo presidente, do Castro. Honduras a mesma coisa, mas outros países já têm essa tendência à direita, Argentina, Equador, já tem representantes mais alinhados com Donald Trump. Então, não é surpresa que não tenham chegado a um acordo, porque alguns países, Javier Milei e outros, iriam tentar botar qualquer tipo de condenação aos Estados Unidos. Mesmo que seja uma nota, uma resolução, seria difícil sair de um encontro como esse, assim como haverá a mesma dificuldade na Colômbia, na Organização dos Estados Americanos, reunião que foi pedida pela Colômbia. Haverá a mesma dificuldade, mesmo com países demonstrando preocupações tradicionais, aliás, dos Estados Unidos mostrando preocupação, como o Canadá, que o Trump já ameaçou tomar um pedaço do território, anexar o Canadá. Então, mesmo assim, é difícil que saia uma condenação explícita, uma decisão mais forte. Mas como a gente falou antes, é um fórum para todos os países expressarem seu repúdio pela ação americana, os países contrários à ação americana. Mas vai ter defesa também, então vai ficar esse impasse. Acho que a região está bastante dividida. Nesse momento onde a CELAC, que sempre teve uma posição quase que unificada sobre manter a região da América Latina e do Caribe como uma zona de paz, uma região livre de conflitos, sempre foi unificada nesse aspecto, agora ela está fragmentada. Então, isso não vai impedir qualquer tipo de condenação. Pois é, fica esse desafio para a comunidade internacional, então, responder da forma que julgar necessária e conveniente por conta das limitações da própria estrutura internacional de governança. Nesse sentido, Renato, nós já até falamos sobre isso, mas queria que você aprofundasse no seguinte ponto. Esse caso da Venezuela pode ser o empurrão necessário para uma reforma no Conselho de Segurança, para uma reforma da OEA e até da CELAC, ou o que nós estamos assistindo é um mundo cada vez mais pautado pela força e menos pela lei? Em relação a esses três órgãos, Gaira, é bem interessante a sua questão. A CELAC estava praticamente morta, né? A CELAC, quando teve a ascensão dos governos de direita, ainda na década passada, eles praticamente ou bloquearam as ações da CELAC em qualquer ação divergente dos Estados Unidos, e isso agora voltou a acontecer. Um último caso que a gente lembra foi quando o Javier Milei ele acabou boicotando uma reunião, acabou derrubando
uma reunião que era para tratar justamente da política migratória dos Estados Unidos. Assim que Donald Trump ele começou a deportar os nacionais, a reunião da CELAC que queria tratar do tema acabou sendo derrubada por iniciativa de Javier Milei. Então, esses fóruns, eles já seriam mais para manter a unidade da região. Então, a reforma nesses fóruns, elas trariam pouca diferença. Primeiro, elas são improváveis, mas elas não teriam um impacto fundamental. Agora, a reforma do Conselho de Segurança, e isso é algo praticamente impossível. Assim, teria que haver um grande evento, como uma grande guerra para sair. Eu acho que o momento onde isso mais ganhou força foi, inclusive, nos primeiros mandatos do presidente Lula, quando houve uma ação orquestrada que tinha à frente Brasil, Japão, Alemanha, alguns países, membros permanentes do Conselho de Segurança, haviam manifestado apoio à entrada no Conselho de Segurança de alguns. Só que é muito difícil, porque esse grupo de 5 países, eles controlam a segurança no mundo e eles bloqueiam as ações contra eles. Então, é muito difícil que haja uma decisão, uma reforma nesse sentido. É uma luta eterna da diplomacia brasileira, principalmente do atual assessor de assuntos internacionais do Lula, do Celso Amorim, quando ele era chanceler, ele levou isso com a bandeira, o presidente Lula carregou isso com a bandeira, e era um momento que o Brasil tinha uma posição mais de destaque no mundo, economicamente, diplomaticamente. Então, agora, por mais que a ONU esteja sendo sucateada, ela está sendo sucateada nesse momento. Esse momento anterior, vale ressaltar, foi logo depois da invasão do Iraque. Foi uma invasão dos Estados Unidos que levou a essa movimentação para uma reforma. Agora, por mais que as partes vão condenar a ação americana e possa surgir discussões sobre eventual reforma, mas ela não vai ter os apoios de peso, porque a Rússia também está envolvida numa guerra com a Ucrânia. Então, a Rússia também não interessa para ela uma reforma no Conselho de Segurança que pode condenar suas ações. A China, ela é a grande potência em ascensão, então ela não vai querer diluir o seu poder. Então, agora, eu acredito que o momento agora é mais complicado para uma reforma no Conselho de Segurança. Mas, claro, vai vir pressão dos países que carregam um menor poder político, principalmente para condenar essa ação. Renato Machado, nosso analista de política, de internacional, inclusive, e que falou conosco direto de Genebra. Muito obrigado pela sua participação. Vamos dispensá-lo, porque por aí já são mais de 22 horas, né? Vai descansar, que eu acho que já é tarde aí, né, Renato? Mais de 22 horas em Genebra, então bom descanso, Renato. E claro que ao longo dos próximos dias você estará na nossa programação trazendo as atualizações direto aí da Suíça. Valeu, até uma próxima. Grande abraço. Vamos chamar o nosso Ranier, que está lá em Brasília agora, para poder comentar um pouco sobre esse cenário. Ranier, Bragon, o que a gente percebe, Ranier, é que tanto o Conselho de Segurança da ONU como a OEA não tem muito papel na prática, né? Enfim, a decisão que eles tomarem pode ser vetada por um dos 5 países do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, é mais para poder criar um posicionamento e sair na defesa de alguns países, né? Leandro, lamentavelmente é isso. A gente lembra que esses órgãos multilaterais mundiais, eles surgiram após a Segunda Grande Guerra, justamente com o objetivo de ser um fórum ali das potências, das grandes potências, dos grandes países, para evitar principalmente aquele conflito ali que foi o pior conflito, a pior guerra que a humanidade já testemunhou. E isso pressupõe um órgão desse tipo, ou órgãos desse tipo, né? A gente tem uma sopa de letrinhas, é a ONU, é a CELAC, é o BRICS, é a OEA, enfim, todos esses órgãos multilaterais, para haver uma existência, para eles serem efetivos, e o próprio direito internacional pressupõe a participação efetiva e o respeito
de todos os países, principalmente dos principais países, das principais potências econômicas e militares. A partir do momento que potências econômicas e militares passam a boicotar esses organismos, eles perdem um pouco o sentido e ficam meio no papel figurativo mesmo, porque o que o próprio Renato falou, a CELAC já era uma entidade natimorta, ressuscitou um pouco agora, mas o nosso repórter lá, Marcos, mostrou também que não saiu nem consenso ali entre as pessoas que participaram da reunião. Então, CELAC, OEA, o próprio Conselho de Segurança da ONU, qualquer manifestação que sair ali, caso saia, né, porque há uma grande divergência ali entre os países, é um efeito simbólico e um efeito simbólico pequeno, porque a maior potência econômica mundial do planeta, ela é comandada hoje pelo Donald Trump, que não guarda nenhum apreço por esses órgãos, por esses organismos. Então, eles são boicotados aí, não só pelo governo norte-americano, a Rússia também, ao invadir a Ucrânia, ela simplesmente passou por cima de qualquer lei internacional, de qualquer orientação ou recomendação da ONU, né? Então, a partir do momento que essas potências tratam esses órgãos multilaterais como um mero organismo que elas recorrem ali no momento de interesse, mas que ignoram qualquer outra manifestação, esses órgãos passam a ter um papel figurativo e, lamentavelmente, isso cria um ambiente de maior instabilidade no mundo. E a gente está vendo essas reuniões aí da CELAC hoje, da ONU amanhã, que muito provavelmente não vão ter efeito prático nenhum, Leandro.